Tá bom, tá bom. Então tá. Tô eu aqui, a Guma ali, certo? Vamos começar esse vídeo. Rapaz, o algoritmo tem mandado para mim, sabe? O algoritmo que me controla, sabe? Chama para mim, sabe? Uns vídeos sobre pescaria, sabe? Pescaria aqui em lagos da Amazônia. Eu acho que aquele pessoal tá ali para as bandas do Amazonas, do estado do Amazonas, eu não sei. Mas ontem eu assisti um vídeo, rapaz, que pelo modo de apresentar do produtor de vídeo, sabe? Ele parece um caipira, rapaz, sabe? Eu acho que ele é dali das bandas de Mato Grosso, de Goiás, eu não sei de onde ele é. Agora, assim, a distância de ver prédios, assim, sabe? Eu não sei. Sinceramente, eu não sei. E são, assim, assim, uns braços de água, como é que a gente pode dizer, sabe? Aí, uns vãos de água, também não é a palavra, tá certo? Mas são, assim, uns igarapés, talvez, certo? Mas, assim, raso, eu não sei como é que ele pode ter peixe de couro, sabe? Tipo surubim. Tem um que eles chamam de cachorro, cachalote, ou caixote, ou sei lá, tem um nome que eles chamam aí, sabe? Que é assim, listrado que nem um surubim, mas tem uma cabeça comprida que eu não tinha visto antes, sabe? Mas para mim esses peixes são peixes de muitas águas, o próprio tambaqui, tá certo? Eu acho que tem muita encenação ali, eu acho que tem muita fita, sabe? E esse pessoal se diz produtor de vídeo, eles dominam a tecnologia de filmagem, tá certo? E dominam ali, sabe, assim, a terminologia mesmo, sabe? Aí, sabe, dá um like, eles não falam like, sabe? Eles falam qualquer coisa assim, pedindo atenção, sabe? Pedindo para se inscrever, não sei mais o que, entendeu? Égua, bicho, sabe? Porra, isso aí não, tá certo? Enquanto assim, sabe, eu peno pra cacete. Aí o cara tem ali a linha, um caniço velho ali todo fudido, sabe? Ainda agora, outro dia, anteontem, certo? Um cara se apresentou e pelas conversas ali, sabe? Ele tá ali pras bandas do oceano, ali na banda do Rio de Janeiro, sabe? Com 4 tipos de tarrafa, sabe? Jogando as tarrafas assim, não sei mais o que, pegando tudo quanto é tipo de peixe. Porra, bicho, aí fica ralada. Eu não sei, rapaz. Olha, eu vou te contar. Esse mundo cada vez mais é dos mentirosos, certo? Porra. Ainda mais se tratando de pescaria, né? Dizem que pescador mente pra dedéu. Mas olha aqui, eu tô com um cacete aqui na mão, tá certo? Um pedaço de cabo de vassoura, tá certo? Pode ser de vassoura, pode ser de outro troço. Esse pedaço de pau, rapaz, eu uso ali fora no meu portão grande que eu tenho, sabe? Pra fazer ali um auxílio. Ali o portão ele é pesadão, sabe? Eu uso pra me ajudar. Mas hoje eu saí com ele dentro de um saco plástico, sabe? Pra justamente o saco tá aqui, ó. Eu coloquei o cara dentro desse sacão aqui plástico, que é de uma loja, rapaz, de uma loja chamada Paraibana, certo? Ontem eu saí, sabe, fui comprar um calçado, fui comprar esse calçado aqui, ó. Tá certo? Fui comprar esse calçado aqui, que é para eu fazer umas caminhadas que eu faço. A minha casa ela é comprida, tem aí uns 20 a 25 metros, sabe, de um corredor aí, tá certo? Onde eu faço marcha de manhã cedo, tá certo? E tem aí, eu acho que mais de uns 6 meses que eu comprei um desses assim, um tênis desses assim, parecido com esse aqui, sabe? Esse aqui custou 70 paus, bicho, eu não sei se tá aqui o preço dele. Não, aqui não tá. Dá o nome da sapataria, tá certo? Dá o nome do tênis, não sei mais o que, tem um código. Aí eu queria, assim, sabe, compreender se provavelmente esse sapato veio lá da China, rapaz, sabe? Veio lá da China e faz lembrar uma história que outro dia apareceu num vídeo, de que lá em Hamburgo, no Rio Grande do Sul, tinha ali, o Rio Grande do Sul é um produtor de gado, sabe, de gado de corte, tá certo? E ali deve ter matadouro, como é que te falava? O ato de abater, tá certo? O ato de abater gado, como é que te chama? Tem matadouros ali, tá certo? E tem sobra de couro, sabe? Esses couros aí, então, eram usados ali em curtumes, onde eles fazem ali, sabe? Ali o beneficiamento do couro do boi in natura, tá certo? E aí, sabe? Enfim, depois esse couro vai virar sapato, certo? E Hamburgo, ali no Rio Grande do Sul, deve ser uma cidade do Rio Grande do Sul. O cara que me falou, disse, não sei se foi, quem foi que falou, rapaz, sabe? Não sei se foi o Viaro ou foi o Suma, eu não sei, são dois apresentadores do 247. E eles falavam, sabe, dessa história falando da China, sabe? Que a China, mencionando a crise dos Estados Unidos, sabe? Atraiu, sabe? Eu acho que meu vídeo vai se chamar assim, sabe? Eu fiz uma analogia, tipo assim, a mão de obra barata lá na China, tá certo?
E ali, sabe, a atração é de tecnologias, tá certo? Tinha um outro nome que eu pensei, agora eu esqueci. Mas assim, o fato foi que há um tempo atrás, aí, uns 30, 40 anos, talvez 50, tá certo? A China, não tem tudo isso, tem de 80 para cá, 80, é 40 anos, bicho, tem 40 anos, quase 50, certo? A China promoveu uma globalização, sabe? Levou lá para o seu território tudo quanto foi plataformas aí de fábricas e de indústria, sabe? Montou ali um parque industrial com a China está na Ásia, certo? E montou um parque industrial com empresas ocidentais, sabe? Ali da Alemanha, não sei de mais onde, sei de mais onde. Por exemplo, o Elon Musk está lá, rapaz, com seus carros Tesla, sabe? Produzindo carros elétricos lá, tá certo? Porra. E até mesmo ali aqueles artefatos da Starlink, eu acho que são produzidos para aquelas bandas de lá, tá certo? Só sei dizer que os chineses assim atraíram essas plataformas aí de fábricas, mas disse assim, olha, durante 10 anos vocês poderão fazer o trabalho de vocês aí, produzir, sabe, numa boa, etc e tal, sabe, sem problema nenhum. Mas 10 anos depois, sabe, no final de 10 anos aí vocês vão liberar, tá certo? Vocês vão liberar os segredos de vocês, tá certo? Das tecnologias de vocês aí, tá certo? E aí, sabe, aí a coisa muda, tá certo? Vocês vão liberar as patentes, tá certo? E a essa altura, sabe, eles foram observando, copiando, produzindo, copiando, tá certo? Erro e acerto, acerto e erro, tá certo? O fato foi que esses caras aí, rapaz, os chineses, sabe, dominaram a tecnologia ocidental e não pararam mais, tá certo? E e ao contrário, sabe, do que aconteceu, a atração dessas empresas para lá esvaziou, sabe, ali o território de Hamburgo, no caso aí, que era um centro manufatureiro e produtor de calçados, tá certo? Tem uma cidade, Franca, eu acho que foi no mesmo sentido, sabe? Havia muitas fábricas de sapato. Eu mesmo usei, rapaz, sapatos produzidos ali, sabe, em Franca. Aquele ratinho, o Ratinho Pai, sabe, fazia propaganda de um tipo de sapato. Tinha mais outro cara que falava aí de sapato, não sei mais o quê. Acho que era um locutor esportivo que fazia propaganda de sapato, certo? Só que acabou, bicho, porque Franca acabou, Hamburgo acabou, tá certo? Foi todo mundo para a China. E agora os chineses estão por cima da carne seca, estão produzindo e estão esvaziando de certa forma, tá certo? Mas eu acho que aquela realidade que as plataformas aí, sabe, que foram beneficiadas, sabe, pela política, sabe, industrial dos chineses, tá certo? Acabou a moleza, a patente esgotou, sabe? E os chineses passaram a usar, sabe, os valores das patentes, a tecnologia, tá certo? Porra, e a tecnologia no ser humano é tudo. Quando se fala aí da porra da inteligência artificial, esse pessoal inventa aí as terminologias, sabe? Mas a inteligência artificial foi quando, rapaz, ele pegou aquele osso, eu tenho aí aí, sabe, uma foto de capa aí, sabe, tirada do filme do Hall, sabe, 2001, Uma Odisseia no Espaço, quando um primata arremessa um osso para cima, quando ele descobriu, rapaz, que podia usar aquele osso, sabe, como tecnologia de defesa, tá certo? Aquele osso deixou de ser apenas um osso e se tornou uma tecnologia para ele bater na cabeça dos predadores, ver se pode. Os primatas aí, os nossos ancestrais, porra, bicho. E assim, a partir daí o ser humano não deixou de produzir tecnologias, tá certo? O Horta esclareceu para mim, e eu gostei desse conceito, que o conceito de tecnologia quer dizer informação, tá certo? Informação, conjunto de informações. A tecnologia é isso, não é tanto o artefato, como eu já expliquei uma vez aqui, tá certo? Não é tanto o artefato aí produzido, tá certo? O computador, esse sapato aqui, tá certo? Que está aqui na minha frente, ó. Tá certo? Não é, bicho, isso aqui, ó. Isso aqui eu acho que foi produzido na China, o nome do sapato é Wang, tá certo? Que poderia ser o Wang, tá certo? Aqui não diz onde é que é Made in. Aqui tá dizendo que é Made in Brasil, tá certo? Eu não sei. Tá dizendo aqui que é Made in Brasil. Mas eu penso que a tecnologia talvez seja a tecnologia chinesa, eu não sei. E eu quebrei a cara que eu achava que era sapato importado da China. Mas provavelmente a tecnologia, o material, o sapato pode ser apenas montado aqui no Brasil, tá certo? Pô, a bicha é foda. Então é assim, rapaz, sabe? E eu falar desse pedaço de cabo de vassoura aqui, que eu saí hoje, sabe, meti ele dentro de um saco, que eu ia atrás de um sapato, justamente esse sapato. Tem uma menina ali, rapaz, que a gente compra o sapato, eu paguei R$ 70 nesse sapato aqui, certo? Mas se for observar, tem uma costura bem aqui assim, tá certo? Essa costura aqui não veio no sapato, tá certo? Eu paguei 50% do preço do sapato por essa costura feita aqui, sabe, para reforçar e fazer com que o sapato dure um pouco mais, tá certo? O solado não largue, certo? E ela diz que aplica uma cola e depois faz a costura. Sei que custou 35, o sapato 70. A menina lá, rapaz, que faz aí a costura, se tornou associada do fabricante, tá certo? Tem 50%. E é assim, rapaz, vai ver aquele sapato na fábrica lá, ele custando aqui 70%, vamos supor que sejam US$ 10. Vamos colocar US$ 11, certo?
Aí, quando ele ali, hoje, ele cai para mim hoje aqui, aqui sabe, no mercado, no mercado consumidor por $7. 7 dólares, deixa-me fazer aqui os cálculos de novo. $10, digamos que fosse R$ 7 o dólar, daria R$ 70, tá certo? Vamos colocar $11, ele me custou $11, certo? Assim, para fazer uma linguagem internacional, quando são 10 minutos de vídeo. Eu só sei dizer que entre ali, sabe, ali a manufatura, sabe, na fábrica, sabe, e a chegada aqui e a entrega dentro de uma caixa para mim, tá certo? Tem aí um processo, sabe, de intermediações aí, sabe, tem um fabricante e tem uma série de intermediários, sabe, quem foi lá, quem encomendou a quantidade, sabe, quem pagou e aquela coisa toda, fez o sapato atravessar o oceano. Eu achava que ele era um sapato chinês, mas aqui tá dizendo que é brasileiro, tá certo? De qualquer maneira, para sair da fábrica aqui no Brasil, para chegar até aqui na rua, na Barão de Garapé-Miri, sabe, no comércio aí, sabe, muita gente fez intervenção, rapaz, sabe, e pagou. Tá certo. O último foi o comerciante que vendeu, o dono de uma sapataria aí, sabe, chamada Paraibana, tá certo. Acho que essa sapataria é uma sapataria, é uma empresa nordestina. Mas isso tanto faz. Eu só sei dizer, rapaz, que os donos aí, sabe, dessa sapataria paraibana, que está numa rua aqui no meu bairro onde eu moro, rapaz, assim, sabe, esse cara me vendeu por R$ 70, tá certo? Sabe lá por quanto ele tirou esses sapatos da fábrica, sabe? Ou se teve aí um distribuidor de quem ele comprou esses sapatos. Eu só sei que a indústria, sabe, o comércio, sabe, as relações econômicas se estabelecem dessa maneira. E hoje o que o mundo está vivendo aí, sabe, essa porrada que o Trump está trazendo aí, o Trump quer restabelecer o que aconteceu com os Estados Unidos, rapaz. Da mesma forma como Hamburgo ali, uma cidade ali, hoje está fracassada, tá, como é que a gente fala, quando a coisa vai, sabe, para o saco, está failed. Você está morto, você é failed, você está, tá certo, fulminado, você está destruído, você está acabado, mas não é isso que eu quero dizer. Falência, eu quero falar de falência. Hamburgo é uma cidade falida, segundo quem me informou. Deve ter alguns serviços ali, sabe, mas no grosso mesmo, a indústria que tinha, pesada que tinha lá, que era a indústria de calçados, acabou, rapaz, me parece. Hoje o Lula luta, sabe, para reindustrializar o país, tá certo? Porque ele quer o país, não assim, sabe, sendo apenas um importador de produto de outros países, como quis o Paulo Guedes, aquele filho da puta, tá certo? Aquele neoliberal do caralho, que operou. Aí esse cara vem ali, rapaz, sabe, como é que ele boy, como é que chama aí, que dizem, como é que chama o apelido que dão para ele? Porra, não vou lembrar. Os caras que foram lá pro Chile, sabe, que vieram não foi de Harvard, certo? Que não foi de Harvard, certo? Tem uma outra cidade ali, sabe, que ele veio. A menina aqui está me ligando aqui, tá certo? Deixa-me aqui desligar. Mas assim, são 12 minutos e 50, não sei se isso atrapalhou aqui a gravação. Eu só sei dizer, rapaz, que como é que chama ali, rapaz? O Paulo Guedes tinha um apelido, sabe? Sei que ele saiu da universidade onde o Friedman, certo? O Milton Friedman, sabe? Com Friedrich Hayek, sabe? Operavam por ali. Eles ensinaram, sabe? Os princípios, a doutrina do neoliberalismo. Chicago, a Universidade de Chicago, tá certo? O Paulo Guedes estudou na Universidade de Chicago, tá certo? Como é que chama a Universidade de Chicago? Tem um nome? Eu só sei dizer, rapaz, que esse cara, sabe, aí jovem ainda, sabe, fez ali a formação dele ali, sabe, nos Estados Unidos e foi lá pro país do Pinochet, rapaz, aquele nazista filho da puta, tá certo? Fascista do caralho. E esse cara foi aqui, rapaz, ministro da Fazenda, sabe, ministro da Economia, sei lá o que, sabe, concentrava uma série de ministérios, tá certo? E esse cara foi responsável por justamente trazer e implantar o neoliberalismo. Não bastou o Fernando Henrique, sabe, fazer o que fez, sabe? O Michel Temer acelerou, dando golpe na Dilma, ele usou um projeto chamado Ponte para o Futuro, que era mais neoliberalismo na veia, tá certo? O Bolsonaro enterrou, sabe, o país no neoliberalismo, e hoje eu penso, sabe, que tem muita coisa a perder, sabe, se o país voltar de novo, sabe, para a mão da direita, tá certo? E até mesmo da extrema direita, tá certo? Eu acho que a gente não perde muito não, porque assim, sabe, o país já está assim muito baculejado, sabe, muito avacalhado, tá certo? Porra, bicho, é foda. Deixa-me ver que horas são aqui, não vai dar que horas são, tá dando aqui a porcentagem da quantidade bom, deixa pra lá. São 11 horas, tá certo? Porra, bicho.
Aí eu só sei dizer que esse Paulo Guedes nos fudeu, tá certo? E eu não sei mais quem, sabe? Ou mais o quanto, sabe? A gente poderia ser fudido, tá certo? Não tem mais nada a perder, só tem a Petrobras ali, tá certo? Aqui no Pará nós temos uma empresa que fornece água. Lá em São Paulo tinha uma tal de Saeb, Sabesp, tá certo? O Tarcísio e o Nunes, sabe, privatizaram, os dois se reuniram ali, sabe? E privatizaram a Sabesp, que é a empresa que fornece água para todo o estado de São Paulo, tá certo? Aqui tem um cara, sabe, um lobo vestido em pele de cordeiro, tá certo? Que é o governador, filho do Jader Barbalho, o Helder, tá certo? E esse cara tá se preparando, ele já se preparou, sabe? Ele enfia uns tubos aqui, sabe, de passagem, de captação de água, sabe, de águas servidas, aquela coisa toda, tá certo? E melhorou um pouco aí o serviço de água, de encanamento, sabe, de água que a gente se serve, certo? Porra. E me parece que o projeto dele, rapaz, é entregar aí, sabe? Ele deve estar sendo pressionado, deve ter lobistas de fundos de investimentos aí, sabe? Querendo se apropriar de uma tal de Cosampa, a companhia de águas aqui do Pará, tá certo? Porra, bicho. E assim, tirando essas coisas aí, não tem mais nada, rapaz, que se possa aí, sabe, fugir aí, sabe, do mundo neoliberal hoje, sabe, da economia neoliberal. Aí assim, sabe, eu já tô até me desfazendo, sabe, tô entregando a alma para Deus, tá certo? Porra, vão se fuder, caralho, sabe? Porra, é foda. Então é assim, tá certo? Eu falava desse cacete aqui, tá certo? Falava do sapato aqui. E tem mais uma coisa aqui que eu quero falar, que é isso aqui, ó. Eu quero mandar esse saco de farinha aqui, tá certo? Isso aqui é um saco de farinha de mandioca, tá certo? Não tá parecendo legal? Tá certo? Mas aqui é farinha de mandioca que eu uso para fazer um chibé de açaí, tá certo? E às vezes de bacaba quando tem, tá certo? Eu uso para fazer chibé, tá certo? Chibé é uma beberagem que a gente faz aí, sabe? Quando a gente está com fome, não tem dinheiro para comprar comida, mas tem um resto de farinha no fundo da lata. Você pega um pouco de açúcar que esteja sobrando ali, coloca numa vasilha, sabe? Com água, tá certo? E derrama a farinha dentro, sabe? Fica mexendo, tá certo? E vai deixando ali amolecer. Depois você toma aquilo ali. Quem me falou, rapaz, foi um cara outro dia, sabe? Falando aí que o açúcar, sabe? Ele é um energético, tá certo? E ele é usado aí, sabe, para espantar a fome, tá certo? Então o chibé aqui no norte, eu acho que essa coisa é herdada lá do Nordeste, tá certo? Acho que a farinha vem daquelas bandas de lá, porque na verdade o norte se fez a partir do Nordeste, no tempo da colonização. E assim, nós temos então esse chibé, e essa farinha que eu uso, sabe, acabei de comprar lá na feira, eu saí agora, sabe, comprei, 1 litro, como eles falam, tá certo? Que não chega a ser 1 quilo, tá certo? Não chega a ser, eu não sei como é que está a pesada deles aí, rapaz, sabe? Eu só sei que só sobra para o consumidor. E eu comprei essa farinha de mandioca aí para fazer um chibé de açaí, sabe, para reforçar a minha dieta alimentar, tá certo? E é assim, rapaz. Mas só que sai caro, rapaz. O açaí, sabe? O açaí tá caro pra dedéu aqui em Belém do Pará, tá certo? Porra, nunca vi. Então, eu apresentei aqui o cacete, apresentei o sapato que eu comprei, tá certo? Apresentei aqui a farinha. Mas tem mais uma coisa aí que eu tô lutando, rapaz. De ontem pra hoje, a caixa d'água, a minha caixa acoplada, sabe? Ali no sanitário, minha caixa sanitária, tá certo? De água. Ela apresentou um problema. E essa peça aqui, tá certo? É um obturador, o nome disso, certo? E ela apresentou, não está mais vedando, rapaz, sabe? Não está mais vedando e a água estava passando direto. Já troquei isso aqui. Eu mesmo troquei, tá certo? Agora eu estou com um problema que eu não estou conseguindo ajustar ali, sabe? A entrada da água dentro da caixa, tá certo? Tá vazando que tá uma porra. Eu vim para cá fazer o vídeo, mas tenho que correr logo em seguida para, assim, sabe? Correr para ver se eu consigo. Tudo isso, sabe? Para justamente falar de tecnologia, bicho, sabe? Tecnologia, tá certo? Quando eu falo em tecnologia, eu estou falando de inteligência artificial, bicho, sabe? A inteligência artificial é um fenômeno, rapaz, é um fenômeno da inteligência, da essência da inteligência humana que a gente herda, que a gente tem, sabe? Pô, vamos se fumar, rapaz, é assim que eu vejo esse negócio de inteligência artificial. E dizer que a inteligência artificial vai suplantar, sabe, a inteligência propriamente dita, sabe? Eu tenho cá minhas dúvidas, e eu não penso que a inteligência artificial seja um inimigo, tá certo? Eu não vejo assim dessa maneira. Porra, bicho. Agora, tudo isso aí que eu estou falando tem tudo a ver, sabe? Porque o mundo hoje está bombardeado por ali aquele pessoal que domina aquelas plataformas de tecnologia aí ligadas aí, sabe?
ligada à tecnologia de informática, tá certo? Pô, aos TIs, à computação, aquela coisa toda. E esses caras sabe, porra, foi informado hoje que o Elon Musk é o cara mais rico, sabe, do mundo. Ele tem 400 bilhões de dólares, sabe? Ele é o primeiro no topo ali, sabe, como é que chama? Forbes. Tá certo? A Forbes é um avaliador aí de riquezas, tá certo? Como é que é? Eu só sei dizer que pela revista Forbes ele é o primeiro numa lista aí, sabe, de milionários, de bilionários, tá certo, de trilhardários. Ele é o primeiro Elon Musk, tá certo. E ele ganhou isso, sabe, fazendo aí investimentos na área de tecnologia, de informação, sabe, cibernética, essas coisas assim, tá certo. E esse cara está se pondo no mundo hoje, e ele é um cara que se aliou com o Trump, sabe, sabe, esses caras querem junto aí, tem um tio também, o Peter Thiel, vem falando dele já, sabe? Que é um parecido aí, sabe, com o Elon Musk. E esses caras aí, junto com o Trump, eles querem destruir, sabe, a humanidade, sabe? Eles querem ali, a partir dos Estados Unidos, o Trump quer recuperar o país dele que perdeu as indústrias, certo? E ele não consegue reindustrializar e ele pretende inventar outras formas aí alternativas à industrialização, aí, sabe, a industrialização é convencional, tá certo? A produção de bens de consumo é tradicional, tá certo? Ele quer inventar, ele quer empregar, lá eles são quase 400 milhões, sabe, de habitantes, eu não sei. Ele quer tirar um aí, sabe, não sei quantos milhões aí são os latinos, tá certo? Mas ele não vai conseguir tirar para todo mundo. E essa diferença que ele pode aí, sabe, tirar, não vai influenciar muita coisa. Eu tô com 20 minutos de vídeo, tá certo? Mas é isso, rapaz, porra. Eu escrevi aqui umas coisas, umas observações, sabe? Eu falava do Gessé. E o Gessé tem um negócio de dizer assim para os adversários intelectuais dele, sabe? Que a teoria do cara falha. Por exemplo, ele diz que o Marx, sabe, ali foi insuficiente. E ali a questão da luta de classes ou a questão aí do economicismo, como o pessoal costuma aí desclassificar aí, sabe, o pensamento de Marx, ele diz que o economicismo ou uma economia, um pensamento econômico, sabe, estrutural, ele diz assim, não, isso é bobagem, isso é besteira demais. Porra, pera lá, rapaz, respeita o homem, rapaz. Primeiro o cara tá morto, não pode se defender, sabe. Além do que o Marx, sabe, tinha um cara hoje pedindo assim, mais marxismo, foi o Aroeira, certo. Como é que é o primeiro nome do Aroeira, hein? Porra, mas o Aroeira é um desenhista, é um cartunista, é um músico, tá certo? É um artista, tá certo? E ele estava pedindo mais marxismo para o mundo. A salvação da humanidade está no marxismo, tá certo? E ele dizia que está faltando no mundo é mais marxismo. Eu estou com ele de certa forma. Aí tem um negócio aqui sobre um tal de Gonet, rapaz, um tal de Paulo Gustavo Gonet, Gonet, eu acho que é Paulo Gustavo. Ele é o chefe da PGR, certo? Ele é do Ministério Público, ele é procurador de Justiça, sabe? Ele é procurador de Justiça do Ministério Público e ele ocupa o cargo de chefia ele é o PGR, é o Procurador-Geral, tá certo? É o chefão. E na mão desse cara aí, de uma equipe que ele montou, sabe? Estão os processos aí que apuraram o golpe de Estado que aconteceu em 2023, tá certo? Em 8 de janeiro de 23. E esse cara tá demorando demais e ele aparece numa foto, rapaz, olha, eu acho que era o Marco Aurélio que estava ali bem no canto assim, sabe, no canto esquerdo, tá certo? Marco Aurélio, ex-ministro do Supremo Tribunal Federal, o primo do Collor, tá certo? Esse Marco Aurélio foi um ministro, sabe, é controvertido, ele vem da Justiça do Trabalho, tá certo? E assim, sabe, lá ali, sabe, dentro do coletivo ali como é que ele chama? Dentro do colegiado do Supremo Tribunal Federal, ele era assim, rapaz, a ovelha negra, sabe, aquela que destoava de todo mundo, sabe, todo mundo era branquinho, ele era pretinho, tá certo? Um cara dava um ponto de vista, ele dizia que discordava, tá certo? Que ia fazer divergência, tá? Porra, bicho, esse Marco Aurélio. E agora ele tá fazendo divergência, rapaz, operando com um cara aí, sabe? Tem um cara aí da área, sabe? Operador do direito, sabe? Da área jurídica, sabe? Um advogado. O filho dele é ministro hoje, sabe? Eu acho que ele é ministro, sabe? Ministro do Tribunal Superior do Trabalho, do TST. Como é o nome dele? Não vou lembrar. Sei que tinha esse cara, rapaz, tinha um bocado de gente aí errada. Aí tem um ditado que diz assim, rapaz, se numa mesa tem 10 nazistas, sabe, você chega, tá certo, e descobre que os caras são nazistas, e se você não se levanta e vai embora, é porque você é nazista também. Aí eu ponho assim, sabe, o Gonet nessa mesma
nessa mesma onda, tá certo? O Solnick, sabe, o Alex Solnick disse que não, rapaz, que tem nada a ver, tá certo? O cara pode almoçar aí, sabe, com gente ordinária, tá certo? E assim, sabe, e não se comprometer, mas quando, rapaz, mas quando? Tem um ditado que diz assim, rapaz, quem se mistura com porcos, farelo come, tá certo? Então é isso, eu acho que o Gonê anda comendo farelos, porra. Só pode ser, rapaz. Como é que ele tira uma foto assim na claridade do dia, rapaz, sabe? Uma mesa longa assim, com umas 10 ou 15 pessoas, tá certo? Eu não sei, tá certo? E ele ali no meio, rapaz. Se todo mundo era porco, ele era um porco a mais. Fica dito aí, tá certo? Porra, tá certo. E. Aí, cultural, assim, eu anotei aqui, sabe, que a gente vive uma guerra cultural, estava querendo ler e agora caiu, sabe? Aí, sabe, aquele pessoal que tomou aí, sabe, conta do que tomou conta dos Estados Unidos, o Gessé vem falando, sabe, defendendo que as ideias presidem, sabe, presidem o conhecimento, tá certo? Que o conhecimento é feito a partir das ideias, tá certo? Eu discordo disso, em parte, porque eu acho que ele deveria melhorar os conceitos. Ao invés de falar das ideias, ele deveria falar de ideologia, tá certo? Que não deixa de ser ali, sabe, aí a ideologia não deixa de ser um instituto, sabe, de análise crítica, tá certo? Mas de análise crítica, aí, de acordo com um certo ponto de vista, de acordo com certos valores, tá certo? Tem ideologias e ideologias, tem muitas ideologias. O Cazuza dizia, ideologia eu quero uma para viver, tá certo? Vê se pode. Eu acho que eu vou colocar o nome do meu vídeo, sabe, em homenagem ao Cazuza, tá certo? Ideologia eu quero uma para viver. Justamente por conta disso, a gente está vivendo hoje no mundo, ali nos Estados Unidos, aquela falastronice do Trump, tá certo? São 25 minutos de vídeo. Aquele cara ali, rapaz, que ele está falando, sabe, é tudo ideologia da braba, tá certo? É ideologia de extrema-direita, tá certo? Uma ideologia reacionária, tá certo? Uma ideologia medieval. E por trás disso está o Peter Thiel, tá certo? Aquele cara, o Musk, sabe? É um cara serelepe ali, um pragmático, tá certo? Que aí tem experiências, como o Trupp tem experiências empresariais, tá certo? E o que ele está fazendo, sabe? É voa barata, sabe? Jogando as coisas para cima, as instituições para cima, criando caos. Tem um cara que falou aí da engenharia do caos, tá certo? Não sei o que, não sei o que é engenharia do caos. Eu acho que esses caras aí, sabe, o que eles estão fazendo é caos, produzindo caos, tá certo? O caos enquanto oposição à ordem, tá certo? A ordem que representa a modernidade, tá certo? Os seres humanos, a partir do Renascimento, sabe, implantaram aí uma nova visão de vida, sabe, um novo paradigma, tá certo? Como é que ele fala? Um novo Weltanschauung, sabe, que os alemães aí dizem, certo? Uma nova visão de mundo, tá certo? É um complexo de novos valores. E aí começou, tá certo? Aí sabe, deixou a medievalidade para trás, tá certo? O mundo medieval ficou para trás e se nasceu aí, sabe, o mundo contemporâneo, o mundo da modernidade, tá certo? O mundo moderno. E esse mundo moderno, rapaz, está sendo aí objeto hoje, tá certo? É de uma guerra cultural trazida pelo tal de Peter Thiel, junto com, aí, sabe, auxiliado pelo Musk, pelo Bannon. O Bannon está assim meio da pá virada, tá certo? Mas ali o próprio Trump, tá certo? E outros aí que se somam com essas pessoas aí. Os caras estão virando o mundo de cabeça para baixo. Mas assim, acontece que os Estados Unidos não é assim, tem instituições, tá certo? Tem um poder judiciário, tem um poder legislativo, tá certo? E esses caras, o Trump vai topar, rapaz. Ele está usando medidas administrativas, que para nós aqui corresponde a decretos. E o decreto presidencial, sabe? São leis aí questionáveis, tá certo? São normas questionáveis, tá certo? Leis questionáveis. Ela vale para aquele momento ali, sabe? Mas podem tornar-se inválidos, sabe? Inválidas, tá certo? Mediante uma ação do Poder Judiciário, por exemplo, ou sim, do Poder Judiciário, através do juízo de piso, juiz aí da instância média e talvez até da Suprema Corte estadunidense, tá certo? Então não vai ser barato, mas enquanto, sabe, o tempo não passa e o tempo não avança, ele vai fazendo os movimentos dele aí, sabe, de arruaça. Tá certo? Diz que ele e a Melania criaram até uma criptomoeda, tá certo? Outro dia eu me arrisquei a falar de criptomoeda, sabe? De Bitcoin, entendeu? Essas coisas aqui no Tento, que são, entre aspas, moedas digitais. Ontem eu assisti um vídeo no CNN CNN não, no GGN, sabe, do Nassif, onde havia várias pessoas aí falando, sabe, do que seja o Bitcoin, entendeu? Essas coisas assim, sabe? E eu preciso me apoderar desse conhecimento aí para poder raciocinar, para ver essas coisas como é que são, tá certo?
E eu só sei dizer, rapaz, quando são já 28 minutos de vídeo, que a vida é essa, tá certo? Aí apareceu aí, tem um cara aí, sabe, que foi designado secretário de Estado, tá certo? Que corresponde ao secretário, ao Ministério, a Casa Civil, eu creio, sabe, aqui no Brasil, tá certo? E esse cara aí, sabe, foi nomeado por Trump, um tal de Rubio. Qual é o nome do primeiro nome do Rubio, hein? Porra, é um filho. Eu acho que ele é, sabe, ele é um estadunidense, sabe, que se vale e os soles por ter nascido nos Estados Unidos, tá certo? Ele, rapaz, foi um imigrante, tá certo? Um imigrante, um cara que entrou nos Estados Unidos, tá certo? Saiu de Cuba. Não, não sei se ele saiu de Cuba. Quem saiu de Cuba foram os pais deles aí, eu acho, sabe, na condição de emigrantes, tá certo? Quando pisaram no solo estadunidense, se tornaram imigrantes, certo? Quando entraram, sabe, no país, no território, tá certo? E ali, rapaz, pouco tempo depois, aí me parece nasceu esse tal de Rubio, tá certo? E esse cara foi designado, escolhido a ponta de dedo, sabe? Como é que te fala? A ponta de não sei o que, sabe, foi bem escolhido aí pelo Trump, tá certo? Talvez porque ele foi um apoiador, foi um cara que financiou, ou fez aí, sabe, um clube de financiadores do Trump, sabe, essas coisas todas. Depois eles devolvem aí, sabe, a moeda, tá certo? E esse Rubio aí é uma espécie de ministro da Casa Civil do Trump, que sai por aí. Ele tem, no dia 13, parece, ele vai lá para as bandas da Palestina, para resolver o imbróglio lá, sabe, ali da faixa de Gaza, que o Trump quer tornar uma Riviera. Aí o Lula pulou de lá e disse: ei, rapaz, não se faz uma Riviera em cima de cadáveres de mulheres e crianças, rapaz. Foi o Lula que falou isso, tá certo? Não se faz uma Riviera, ou seja, aí, sabe, um clube de resorts aí, de hotéis aí, sabe, de torres trumpistas, tá certo? Em territórios aí, sabe, em cima de cemitério, rapaz, sabe? Até hoje tem corpos de árabes ali, sabe, na faixa de Gaza, sabe, que apodreceram ali, rapaz. As ossadas estão por lá embaixo dos escombros, tá certo? E quando forem revolver ali aquela destruição, sabe, eles vão encontrar as carcaças, sabe, dos humanos que morreram, que pereceram ali por conta da ação genocida, sabe, do Estado de Israel, do sionista Estado de Israel, tá certo? Porra, bicho, são 31 minutos, eu vou ficando por aqui, tá certo? Eu acho que eu falei isso. Eu disse que eu ia chamar esse vídeo de quê mesmo? Eu não lembro, mas eu vou escutar, eu vou lembrar, tá certo? E assim, sabe, eu vou ficando por aqui, falei demais, sou um caboclo falador, tá certo? Não é, bicho, eu tenho coisas na cabeça para falar. Tá certo, é só isso. Acabei de, sabe, um cara que está respirando ainda, tá certo? E aí, respirando e pensando com uma certa ética, com uma certa ideologia na minha cabeça, tá certo? Porra, bicho. E assim, sabe, então sou um caboclo falador, sabe, e quem fala muito, já diziam os antigos aí lá do Nordeste, sabe, dá bom dia a cavalo. A minha mãe repetia isso, meu pai repetia isso também, sabe, quem fala muito dá bom dia a cavalo, tá certo? É foda essa frase, bicho, mas como assim, sabe, tem um quê de ironia aí, sabe, e a gente está cruzando aí, sabe, com o mundo da estética, tá certo? Talvez eu não me ofenda com isso, tá certo? E falei demais, dei bom dia a cavalo, bom dia, bom dia.